Você já saiu de uma sessão de terapia de casal com a sensação de que o terapeuta estava falando só com você. Não de forma explícita, mas naquele tom educado que diz: você precisa se esforçar mais, você precisa ser mais paciente, você precisa entender o lado dela. E ali, sentado naquele divã, ou naquelas duas cadeiras separadas por uma mesa de centro, você se viu falando, se abrindo, prometendo mudar, enquanto ela apenas balançava a cabeça, cruzava os braços, ou pior, olhava para o relógio. Aquela sensação de estar nadando contra uma correnteza invisível, de estar remando sozinho em um barco que insiste em andar para trás, não é fruto da sua imaginação. É a realidade mais crua de uma terapia de casal que já nasceu morta. A dor central aqui não é a briga, não é a falta de sexo, não são os ciúmes ou as contas do mês. A dor central é a futilidade, é o investimento emocional, temporal e financeiro que você deposita em um buraco sem fundo. Você lê os livros que o terapeuta indica, você pratica a escuta ativa, você tenta lembrar de elogiar mais, de validar os sentimentos dela, de ser mais vulnerável. E em troca, você recebe indiferença, ou pior, uma hostilidade fria que parece aumentar na mesma proporção do seu esforço. Você se pergunta: por que quanto mais eu me dou, menos ela se importa? Essa pergunta é o grito de um homem que está sendo lentamente afogado pela própria generosidade. O que você sente ali, muitas vezes sem nomear, é o desespero silencioso de quem percebe que se tornou o único interessado na própria relação. Você está na terapia não para construir uma ponte junto com ela, mas para provar a ela que ainda vale a pena. Você está tentando reanimar um cadáver relacional com massagem cardíaca emocional, enquanto ela assiste de camarote, anotando mentalmente todos os seus erros. O seu desejo oculto, aquele que você nem ousa confessar para si mesmo, não é apenas salvar o casamento, é ser reconhecido. É que ela olhe para você e veja o herói que está lutando sozinho. É que ela diga: você está certo, eu não estava vendo. Agora eu vou remar junto. Mas a verdade que este vídeo vai rasgar o véu para mostrar é uma que dói, mas que liberta. A terapia de casal, quando só um quer mudar, não é um tratamento. É um acelerador do fim. Ela não conserta nada. Ela apenas fornece um palco mais sofisticado para o divórcio emocional acontecer em câmera lenta. Se ela já desistiu internamente, as sessões de terapia viram o lugar onde ela coleta provas contra você, onde ela justifica para si mesma e para o terapeuta que tentou de tudo. E você, remando sozinho, é o ator principal em uma tragédia que ela já decidiu que vai terminar. O seu papel neste exato momento não é o de reanimar ninguém. O seu papel é olhar para o seu próprio reflexo na água gelada dessa indiferença e perceber: você não pode salvar quem já escolheu se afogar. Existe um momento silencioso e terrível na vida de um homem comprometido, um momento que raramente é filmado ou discutido abertamente. É quando ele percebe que se tornou o gerente do relacionamento. Ele é quem lembra do aniversário de namoro. Ele é quem sugere o jantar diferente. Ele é quem puxa assunto depois de uma briga. Ele é quem agenda a terapia, dirige até a clínica, paga a sessão, e dentro da sala é quem fala primeiro, quem se abre primeiro, quem chora primeiro. E ao lado dele, ela está ali, fisicamente presente, mas mentalmente já morando em outro endereço. Você já se sentiu assim? Como se você fosse o único funcionário de uma empresa que está falindo, enquanto a sócia majoritária já está mandando currículo para outro lugar. A agonia que você sente não é apenas a da rejeição, é a agonia da compensação infinita. Você começa a se doar em dobro, exatamente porque sente o vazio que ela deixou. Você pensa: se eu me esforçar o suficiente, se eu mostrar o quanto eu me importo, ela vai se lembrar de quem nós éramos. Mas o que acontece é o oposto. Quando você corre atrás do prejuízo emocional, você não fecha a lacuna, você a escancara, pois cada passo seu em direção a ela, sem que ela se mova, é uma prova silenciosa de que você está desesperado.
E o desespero, para o cérebro feminino inconsciente, é o perfume mais repelente que existe. Isso nos leva a um conceito psicológico que a maioria dos terapeutas convencionais nunca vai te ensinar. Chame isso de princípio do esforço mínimo. Ele funciona assim. Quando a admiração de uma mulher por um homem morre, o esforço dela dentro da relação cai para zero instantaneamente. Não gradualmente. Não um pouco menos. Zero. A terapia de casal para ela deixa de ser um espaço de reconstrução e vira uma ferramenta perversa de documentação. Cada sessão é uma oportunidade de listar as suas falhas. Cada exercício que você faz é uma chance de provar que você é o errado. Ela não está ali para construir uma ponte. Ela está ali para colher assinaturas para o atestado de óbito do relacionamento. E o terapeuta, sem saber, vira testemunha. A revelação inesperada que vai doer na sua espinha, mas que você precisa ouvir, é esta: o seu esforço hercúleo para mudar, a sua disposição de se curvar, de pedir desculpas, de ler livros de autoajuda, de tentar uma nova postura. Tudo isso não é interpretado por ela como amor. Não, o inconsciente dela lê isso como uma coisa só: fraqueza. E pior, como desespero. No nível mais primitivo do cérebro feminino, aquele que decide quem atrai e quem não atrai, a mensagem que chega é clara: este homem não tem outras opções. Ele precisa de mim mais do que eu dele. Ele está preso. E não há nada que mate o desejo mais rápido do que a certeza da posse. Você se torna uma mercadoria abundante demais, e o valor de qualquer mercadoria só existe na sua escassez. Enquanto você procura um terapeuta melhor, enquanto você lê o 9º livro sobre comunicação não violenta, enquanto você tenta desesperadamente validar os sentimentos dela para ver se ela finalmente se abre, uma coisa acontece no silêncio do coração dela: o tédio e o desprezo aumentam. Você pode sentir isso no ar. É o peso de um silêncio que não é calmo, é hostil. É a forma como ela te olha sem realmente te ver. Você se tornou, sem perceber, um suplicante emocional. E a pior posição que um homem pode ocupar no jogo do desejo e do respeito é a posição de suplicante. O suplicante pede, o suplicante implora, o suplicante move mundos para ganhar uma migalha de atenção. E a pessoa que recebe a súplica, inconscientemente, sente nojo. Não por maldade, por natureza. A metáfora aqui é brutal, mas verdadeira. Você está tentando fazer um jardim florescer, jogando as sementes mais raras e caras em um solo envenenado. Não importa se a semente é de ouro. Não importa se você rega com as lágrimas mais sinceras. Não importa se você cobre o solo com coberturas caras. O solo não quer florescer. O solo está morto. E você não pode ordenar que o solo queira florescer. Você não pode negociar com a terra. Você não pode fazer campanha de marketing para convencer a terra a produzir rosas. A única coisa que você pode fazer é reconhecer. O problema nunca foi a qualidade do seu esforço. O problema sempre foi a ausência de vontade nela. E enquanto você continuar acreditando que o seu esforço pode reviver o que está morto, você vai continuar a sangrar energia em um vácuo que vai sugar cada gota da sua dignidade. O medo, quando ele se instala no peito de um homem, não grita, ele sussurra. E o sussurro mais perigoso que você pode ouvir dentro de uma relação desgastada é este: se ao menos ela se esforçasse um pouco, tudo se resolveria. Se ao menos ela desse um passo em minha direção, a gente conseguiria. Eu só preciso que ela tente. Esse pensamento se torna uma âncora. Ele te mantém ali, suportando humilhações miúdas, suportando o gelo do desprezo, suportando a ausência de toque, porque você acredita que o milagre está a uma atitude dela de distância. E enquanto você espera por esse milagre, você vai se desfazendo. Você vai aceitando migalhas. Você vai se tornando menor. Você vai se tornando um homem que suporta o insuportável porque acredita que a dor de hoje é o preço pela alegria de amanhã. Só que o amanhã nunca chega. O que você não entende, e o que nenhum terapeuta convencional vai te dizer porque é politicamente incorreto demais, é que ela não está confusa. Ela não está indecisa. Ela não está precisando de tempo.
Ela está no nível mais profundo e inconsciente, te testando. Existe um mecanismo arcaico na psique feminina que eu chamo de teste do limite da devoção. É um teste cruel, mas é real. Ela está empurrando a barra da humilhação para ver até onde você vai. Até onde você se curva. Até onde você aceita ser ignorado. Até onde você suporta ser tratado como um estranho dentro da sua própria casa. Cada vez que você responde ao desprezo dela com mais esforço, mais amor, mais terapia, você está passando no teste do jeito errado. Você está mostrando a ela que não existe limite, que ela pode te tratar como lixo, e você ainda vai catar o lixo com carinho e perguntar se ela quer mais. A pior parte é que a terapia de casal neste contexto não é uma solução. Ela é o palco principal para o atestado de óbito oficial, porque dentro daquele consultório ela tem uma plateia, ela tem o terapeuta, e ela vai usar cada minuto da sessão para construir um personagem, o dela de vítima paciente e o seu, de algoz ou de desesperado. Ela vai recontar as brigas com um viés sutil, mas mortal. Ela vai chorar lágrimas estratégicas. Ela vai dizer frases como, eu já não sei mais o que fazer, ou, ele nunca me ouve. E o terapeuta, na ânsia de ser neutro, vai morder a isca. E você vai sair dali se sentindo o monstro, ou pior, o coitado. O terapeuta vira sem querer o notário de um divórcio emocional que já estava em curso. Ele só está ali para carimbar os papéis. O erro fatal que você está cometendo, e que precisa parar imediatamente, é continuar levando um cadáver para o hospital. Pare e pense. Se a pessoa ao seu lado já gastou toda a moeda emocional dela em outro lugar, ou em outra pessoa, ou em um outro momento da vida dela que já passou, não existe diálogo, não existe vulnerabilidade masculina, não existe livro de autoajuda que vá trazer aquela moeda de volta. Você não reacende um fogo jogando água fria na brasa, mesmo que aquela água seja benta, mesmo que aquela água venha de um poço sagrado chamado amor verdadeiro. A física emocional não permite. O fogo precisa de oxigênio, de combustível, de vontade. Se a vontade dela é zero, a temperatura da relação vai continuar caindo até virar gelo. Então aqui está a verdade que você precisa gravar na sua mente como um ferro em brasa. Você não pode negociar desejo. Você não pode pedir a alguém que sinta o que ela não sente. Você não pode convencer alguém a te respeitar. Você pode implorar por migalhas de afeto. E talvez você receba uma migalha por pena, uma migalha por obrigação, uma migalha para que você pare de incomodar. Mas isso não é conexão. Isso é caridade. E você não está na Terra para viver de caridade emocional. Pare de ser o advogado de defesa de um relacionamento que ela já condenou. Pare de tentar provar sua inocência em um tribunal onde a juíza, a promotora e o júri já decidiram que você é o culpado. A única defesa que funciona é se retirar do tribunal, é fechar a pasta, é levantar da cadeira, e deixar que ela sente a falta, se é que ainda existe falta. Mas enquanto você continuar lá, de joelhos pedindo, ela nunca vai sentir falta de algo que está sempre disponível, sempre implorando, sempre presente. Existe uma dor que o homem comprometido raramente confessa, nem para o melhor amigo, nem para o terapeuta, nem para si mesmo. É a dor da comparação silenciosa. É o medo paralisante de que, nos momentos mais íntimos e proibidos da imaginação dela, ela ainda esteja revisitando um fantasma. Um ex-namorado que a tratou mal. Um caso antigo que a fez sofrer. Um homem que não ligava para os sentimentos dela, que sumia sem dar satisfação, que era emocionalmente instável, imprevisível, talvez até cruel. Você sabe que ela sofreu com ele. Você a acolheu quando ela estava em pedaços. Você ofereceu estabilidade, previsibilidade, um porto seguro. Você foi o homem bom. E ainda assim, no fundo do seu intestino, você sente que ela sente mais falta da tempestade do que do porto. E essa sensação te corrói por dentro como ácido. Por que isso acontece? A resposta não está na sua cabeça, e sim na arquitetura ancestral do cérebro feminino. Chamo isso de conflito de lealdade inconsciente. Muitas mulheres,
especialmente aquelas que tiveram um histórico de relacionamentos turbulentos, se casam ou se comprometem com o homem seguro, exatamente porque ele é seguro. Elas escolhem com a mente racional aquele que paga as contas, que é previsível, que é um bom pai, que não as faz chorar. Mas o mapa de excitação sexual delas, o mapa do desejo autêntico, aquele que não obedece a decretos ou promessas de casamento, foi programado em um território completamente diferente. Foi programado nas montanhas russas emocionais, na imprevisibilidade, no nunca saber ao certo o que vem depois, no perigo. E esse mapa não foi reprogramado só porque ela colocou uma aliança no dedo. Ele continua lá, ativo, fazendo comparações silenciosas que ela mesma não consegue controlar. A revelação inesperada que vai doer, mas que vai te libertar da culpa que você carrega, é esta: você não foi escolhido por ela para ser o objeto de desejo. Você foi escolhido para ser o administrador da segurança. Ela te escalou para a fase estável da vida dela, a fase de construir patrimônio, de criar os filhos, de ter uma escritura, de ter alguém que não suma no meio da noite. Mas o arquivo do desejo dela, o programa que comanda a excitação, o tesão, a vontade de te procurar, esse arquivo está corrompido por um vírus antigo e poderoso, chamado caos afetivo. E a terapia de casal, com toda a sua boa intenção, não tem poder para consertar esse vírus. Você não vai conversar com ela sobre isso. Você não vai fazer um exercício de respiração conjunta, que vá desinstalar o programa. Isso é profundo demais para palavras. Isso é programação primitiva. Enquanto você implora por mais afeto na terapia, enquanto você se machuca, tentando ser mais romântico, mais presente, mais dedicado, ela está, em níveis profundos, que ela mesma muitas vezes não identifica, fantasiando com uma vida onde a aventura não morreu. O problema não é você ser um homem bom. O problema é que você foi colocado em uma posição onde o seu bom comportamento é exatamente o que a entedia. Você se tornou o ator coadjuvante na novela da insatisfação crônica dela. E o pior, você acha que o problema é o seu roteiro. Você acha que se você mudar o seu texto, se você falar mais baixo, se você for mais paciente, ela vai finalmente te dar o papel de protagonista. Não vai. O público dela, o desejo dela já mudou de canal. Ele está sintonizado em uma frequência que você não transmite, porque você não é aquilo. E você não deveria tentar ser. A metáfora aqui é poderosa. Então respire fundo e deixe ela entrar. Você é o porto seguro. Você é o cais de pedra, iluminado, com vento favorável, com águas calmas. Você é o lugar onde ela atracou para descansar de uma tempestade terrível no mar aberto. E você fez o seu trabalho bem. Você a protegeu. Você a acolheu. Mas o marinheiro que vive no fundo da alma dela, aquele que decide por quem o coração dela bate mais forte, não ama o cais. O marinheiro ama o perigo do mar aberto. Ele ama as ondas que podem virar o barco. Ele ama o sal que arde nos olhos. Ele ama a imprevisibilidade do vento. Ele ama o homem que não pede permissão para zarpar. E você, meu amigo, nunca foi esse homem. E não é sendo mais gentil, mais prestativo, mais presente que você vai se tornar esse homem. Você está tentando ser uma solução para um problema que ela nem sequer trouxe para a terapia. O problema dela não é a sua falta de amor. O problema dela é que o mapa de excitação dela ainda está desenhado sobre as cartas de um homem que já era tóxico. Então o que fazer? Primeiro, pare de tentar competir com um fantasma. Pare de tentar ser o bad boy sendo bonzinho. Isso é uma contradição que só vai te fazer parecer patético. Segundo, entenda que não é sua missão consertar o mapa de excitação dela. Você não é o terapeuta dela. Você é o parceiro. Se o mapa dela está quebrado, se ela só consegue sentir desejo por quem a trata com indiferença, isso é um problema que ela precisa resolver sozinha, provavelmente na terapia individual dela, não na terapia de casal. Terceiro, e mais importante, pare de se definir pela posição que ela te deu. Você não é só o porto seguro. Você não é só o provedor estável.
Você é um homem completo, com desejos, com ambições, com um fogo que não precisa da validação dela para queimar. E talvez, só talvez, quando você parar de tentar ser o que ela precisa para se curar, e começar a ser o que você é, o marinheiro dentro dela acorde. Mas não faça isso por ela. Faça porque se perder dentro de um papel que não é seu, é uma morte lenta, e você merece viver a sua própria vida, não ser o cenário da vida de outra pessoa. Agora eu vou te convidar a fazer algo que a terapia de casal nunca fez: olhar para dentro de você, não para dentro dela. Porque existe uma possibilidade desconfortável, uma verdade que a maioria dos homens nunca encara, porque ela fere o orgulho mais do que qualquer traição. A possibilidade é esta: talvez você não queira salvar o relacionamento. Talvez você queira salvar a si mesmo do abismo de ficar sozinho, com os seus próprios pensamentos. O medo que te mantém ali, pagando sessão de terapia, remando sozinho, suportando o desprezo, não é o medo de perder ela. É o medo do vazio. É o terror existencial de, quando ela finalmente sair pela porta, você olhar para dentro de casa, olhar para dentro de si, e não encontrar ninguém, nenhum propósito, nenhuma chama, nenhuma direção, só o eco dos seus próprios passos em um apartamento vazio. Você está se agarrando à terapia como um náufrago se agarra a uma tábua no meio do oceano escuro. Mas você não está se agarrando por amor a ela. Náufrago nenhum ama a tábua. Ele a usa para não afundar. Ela é um instrumento de sobrevivência, não um objeto de afeto. Da mesma forma, o seu desespero para que ela participe das sessões, para que ela leia o livro, para que ela diga as palavras mágicas, que vão curar tudo, isso não é amor. É dependência. E a dependência tem uma cara muito feia, uma cara que confunde posse com paixão, confunde hábito com história, confunde o medo do fim com a vontade de recomeçar. Você não sente falta dela, meu amigo. Você sente falta de quem você é, quando ela te aprova. Você sente falta daquele breve momento, cada vez mais raro, em que ela olha para você, e você se sente inteiro, validado, vivo. Isso tem um nome na psicologia das dinâmicas masculinas. Chama-se dependência de validação. E ela é uma doença silenciosa, porque não dói como um osso quebrado. Ela dói como uma febre baixa que dura anos. Você colocou a sua autoestima nas mãos dela. Você entregou a chave do seu senso de valor, para que ela decidisse quando te abrir, e quando te trancar do lado de fora. E a terapia de casal, nesse contexto, é um desastre anunciado. Porque você está tentando tratar um sintoma: o casamento quebrado, a falta de sexo, as brigas constantes, enquanto a doença real, a verdadeira peste, é a sua necessidade de ser escolhido para se sentir inteiro. Você pode consertar todos os problemas da relação. Você pode virar o marido dos sonhos. Você pode ler 1000 livros de comunicação. Enquanto você precisar que ela valide a sua existência, você continuará sendo um refém. E um refém não seduz, um refém não impõe respeito, um refém não é desejado. E aqui vai a revelação mais perturbadora de todo este vídeo. Você não quer que ela mude. Pense bem. Se ela mudar, se ela começar a se esforçar, se ela voltar a ser carinhosa, o que sobra para você? Sobra você com a sua própria miséria sem desculpa. A sua dor crônica, o seu papel de vítima, o seu discurso de eu tento tanto e ela não me valoriza. Isso se tornou a sua identidade. É o seu escudo. É a sua justificativa para não crescer. Enquanto ela for o problema, você não precisa olhar para o espelho. Enquanto ela for a fria, você não precisa aquecer a sua própria chama interior. Você confunde o arder do veneno com a paixão do amor. Você se alimenta da sua própria ferida aberta. A dor de ser rejeitado por ela é, paradoxalmente, a única coisa que ainda te faz sentir que você está vivo, que você está em uma história, que você não é apenas um homem comum, vivendo uma vida comum. Você romantizou o seu próprio sofrimento, e a terapia de casal virou o altar onde você cultua essa dor. Então aqui está o método da virada, e não espere que nenhum terapeuta te sugira isso porque ele perderia um cliente. O primeiro passo para salvar seja o que for, o casamento ou a sua sanidade, não é salvar o relacionamento. É descolar a sua autoestima do destino da relação. Faça um teste simples,
um teste que vai te mostrar a verdade nua e crua. Se amanhã, na próxima sessão, ela virasse para você e dissesse: não vou mais voltar aqui, não vou mais tentar, faz o que você quiser. Qual seria a sua reação imediata? Você sentiria um colapso, um desespero animal, ou você sentiria no fundo do peito um alívio estranho, quase culpado, como se uma corrente tivesse se rompido? Se a resposta for colapso, escute com atenção. Você não é um homem apaixonado. Você é um homem viciado. Você é um refém que ama o seu algoz. E enquanto não tratar esse vício, nenhuma quantidade de esforço dela, nenhum milagre vai te salvar. Você vai continuar encontrando mulheres que te tratam mal, ou então vai transformar mulheres boas em vilãs para justificar a sua própria infelicidade. Cuidado! A linha entre o amor verdadeiro e o vício emocional é muito mais fina do que você imagina. Amor verdadeiro quer o bem do outro, mesmo que isso signifique deixar ir. Vício quer a presença do outro, mesmo que essa presença seja um veneno. Amor verdadeiro te expande, te faz querer ser mais, construir mais, criar mais. Vício te encolhe, te reduz a um animal que chora no canto, esperando a próxima dose de atenção. O que você chama de luto por um amor que se foi, pode ser, na verdade, uma zona de conforto tóxica. O inferno conhecido sempre parece mais seguro do que o céu desconhecido, simplesmente porque o inferno conhecido tem placa de trânsito. Você sabe onde dói, você sabe quando dói, você sabe o que esperar. O desconhecido, a solidão seguida de liberdade, isso sim dá medo. Mas esse medo não é um sinal para você voltar atrás. Esse medo é um sinal de que você está prestes a nascer de novo. Existe um momento na vida de todo homem que está sufocando dentro de um relacionamento morto, em que a verdade não vem como um clarão, mas como um sussurro gelado na nuca. É a pergunta que a terapia não ousa fazer, que o terapeuta não vai te colocar, porque o trabalho dele é manter o casamento de pé, não te perguntar se vale a pena continuar com ele caído. A pergunta é esta: se ela não move um dedo, se ela continua atravessada no sofá como uma estátua de gelo, se ela continua indo às sessões por obrigação e saindo delas como se tivesse cumprido uma cota, o que você vai fazer? Você vai continuar remando sozinho até afundar de vez? Você vai esperar que um milagre caia do céu e transforme o coração dela? Ou você vai finalmente aceitar que a única coisa que você controla nesta história é a sua própria perna se movendo em direção à porta? A paralisia da decisão é o maior inimigo do homem contemporâneo. Não a falta de opções, mas a incapacidade de escolher entre duas dores. Você pesa na balança todos os dias. De um lado, o inferno conhecido, um casamento frio, uma parceira indiferente, noites em silêncio, um toque que virou lembrança. Do outro lado, o céu desconhecido, a solidão, o divórcio, a casa vazia, o olhar de pena dos amigos, a conta do advogado, a incerteza de recomeçar. E o seu cérebro, programado para evitar a dor imediata, escolhe o inferno conhecido toda vez. Prefere o gelo que ele conhece ao fogo que ele não sabe como vai arder. Você está preso, não porque ela é indispensável, mas porque o medo do ridículo social, o medo de admitir o fracasso, o medo de dizer eu errei ao escolher, é maior do que o medo de continuar morrendo aos poucos. É aqui que entra um conceito psicológico que vai inverter completamente a sua perspectiva. Chamo isso de reversão da escassez. Escute com atenção, porque isso é ouro. Você nunca foi o problema, meu amigo. A sua maior falha, o seu pecado original neste relacionamento, foi ter se tornado abundante demais para ela. Você entende o que eu estou dizendo? Você deu atenção sem limite. Você ofereceu paciência que parecia um poço sem fundo. Você perdoou, você relevou, você se justificou, você se explicou, você se humilhou. A sua presença se tornou tão disponível, tão garantida, tão certa, que ela perdeu completamente o valor. Ela não valoriza o que sempre está ali. Ela não sente falta do que nunca vai embora. Você matou o seu próprio valor, oferecendo ele de graça, em promoção, em liquidação, todo santo dia, sem exigir nada em troca, a não ser um olhar. E o mercado do desejo não funciona assim. No jogo da atração,
O que é abundante é desprezado. O que é escasso é desejado. Então aqui está a revelação que vai doer mais do que todas as outras, mas que também vai ser a única que pode te salvar. O maior ato de amor que você pode fazer por este casamento, e simultaneamente o maior ato de amor que você pode fazer por si mesmo, é mostrar a porta para ela. Mas não mostre a porta com um discurso dramático, com lágrimas, com ameaças vazias. Mostre a porta com uma calma mortal. Mostre com uma serenidade de quem finalmente entendeu que não vale a pena mendigar migalhas onde deveria haver banquete. Você vai olhar nos olhos dela sem gritar, sem acusar, e vai dizer apenas uma vez: eu não vou mais implorar pela sua atenção, eu não vou mais te convencer a me amar, eu não vou mais correr atrás de migalhas. Ou você entra no barco e rema junto comigo, ou eu vou seguir sozinho. Não é uma ameaça, é uma decisão. E então você vai se calar, e vai seguir a sua vida, como se aquela decisão já tivesse sido tomada. Agora, como saber se ela ainda está dentro? Como saber se existe um fio de esperança, ou se você está apenas adiando o inevitável? Muito simples, mas você precisa de coragem para fazer. Por uma semana, apenas uma semana, você vai parar de ser o motor do relacionamento. Você vai parar de sugerir terapia. Você vai parar de puxar conversa. Você vai parar de tentar agradar. Você vai parar de perguntar o que ela sente. Você vai parar de se oferecer. Você vai simplesmente existir na mesma casa, educado, funcional, mas emocionalmente retirado. Você vai se tornar agradavelmente indiferente. Não frio, não cruel, apenas não disponível. E aí você vai observar, não as palavras dela, porque palavras são baratas. Observe as ações. Ela vai te procurar, ela vai perguntar o que está acontecendo, ela vai demonstrar curiosidade, ela vai iniciar um contato. Se sim, ainda abrasa. Mas, se ela não fizer nada, se ela aceitar o seu silêncio como um alívio, se ela parecer mais leve com a sua ausência emocional, então o veredito é definitivo. O casamento já morreu. Você só não enterrou. A metáfora final para este capítulo: carregue ela com você. Você está segurando as duas pontas de uma corda esticada sobre um abismo. As suas mãos estão sangrando. Os seus braços tremem. As suas costas estão queimando de esforço. Do outro lado do abismo, sentada em uma cadeira confortável, ela toma café e olha para você com tédio. Ela nem se oferece para segurar a outra ponta. Ela apenas observa, enquanto você se despedaça para manter a corda esticada. A pergunta não é se você consegue segurar mais tempo. A pergunta é por quanto tempo você vai continuar humilhando a sua própria força, mantendo no ar uma ponte que ninguém quer atravessar. O que é mais assustador para você? Soltar a corda e cair no vazio do desconhecido? Ou descobrir que quando você finalmente soltar, ela nem vai se levantar da cadeira para ver onde você caiu? A jornada que você percorreu até aqui não foi confortável. Cada palavra cutucou uma ferida que você aprendeu a conviver. Uma ferida que você chamou de amor, de compromisso, de lealdade. Mas agora você sabe. Você sabe que a terapia de casal, quando apenas um dos dois quer mudar, não é um remédio. É um espelho. Ela só potencializa o que já existe. Se existe dois remando, ela acelera a travessia. Se existe um remando e outro atirando no barco, ela acelera um naufrágio. E você passou meses ou talvez anos tentando salvar uma pessoa que se sente confortável na própria doença, que encontrou na sua compaixão uma muleta para a própria imaturidade emocional. Você não pode curar alguém que transformou a sua dor em identidade. Você não pode despertar alguém que decidiu que o sono é melhor do que a realidade. Então, o que fazer agora? Não vou dizer se valorize ou trabalhe em você mesmo como se fosse mágica. Você merece um caminho, não um slogan. O primeiro passo é o mais difícil. Você vai comunicar uma vez, com clareza cirúrgica, aquilo que você precisa. Uma frase, direta, sem rodeios, sem justificativas, sem texto de WhatsApp de 3 páginas. Algo como: eu não continuo em um relacionamento onde eu sou o único que tenta. A partir de agora, ou você age ou eu sigo sozinho.
E então você nunca mais repete. Essa é a chave. A repetição é a prova da fraqueza. Quem tem poder fala uma vez. Quem implora fala 20. Se ela te perguntar de novo, você silencia. Se ela te testar, você silencia. A sua palavra já foi dada. Reforçar é diminuir o seu valor. O segundo passo é um movimento interno. Toda a energia que você jogava na terapia, todos os pensamentos que você gastava tentando decifrar os humores dela, todos os finais de semana que você dedicava a tentar reacender a chama, você vai jogar em silêncio, sem alarde, sem postar nada nas redes sociais, em algo que te construa. Isso pode ser o seu corpo, isso pode ser o seu negócio, isso pode ser o seu conhecimento, isso pode ser um projeto que você deixou morrer quando começou a se dedicar demais a ela. Mas faça em silêncio. A sua presença ausente, o seu foco inabalável em algo que não seja ela, é mais poderoso que 1000 sessões de terapia. Porque enquanto você se constrói, você se torna escasso. E a escassez, você já aprendeu, é a mãe do desejo. Não faça isso para atrair ela de volta. Faça porque você merece existir para além do papel de marido. Faça porque o homem que você era antes dela merece uma segunda chance. O terceiro passo é o mais prático e o mais cruel, mas você precisa dele. Você vai ignorar completamente todas as palavras que saírem da boca dela. Sim, todas. Eu vou mudar. Eu vou me esforçar. Me dá mais uma chance. Isso é moeda falsa. O único sinal verde, a única prova de que ela ainda está dentro, é a mudança de comportamento consistente por pelo menos 30 dias. 30 dias de ações concretas. Ela sugerir a terapia? Ação. Ela te procurar para um diálogo sem você puxar? Ação. Ela demonstrar curiosidade genuína sobre o seu dia, o seu trabalho, os seus sentimentos, sem você implorar? Ação. Palavras não pagam a conta emocional que está atrasada há meses. Se as atitudes não mudarem em 30 dias, você tem a sua resposta. E essa resposta é um presente. É a permissão que você esperava para ir embora sem culpa. O casamento não é um hospício, onde você é o único paciente e o único médico. Você não foi contratado para ser o terapeuta voluntário de uma mulher que não quer se curar. Você não assinou um contrato de amor incondicional que exige que você se aniquile, enquanto ela apenas observa. O amor maduro tem condições, sim. A condição é o respeito. A condição é o esforço mútuo. A condição é a reciprocidade. Sem isso, não é amor, é cativeiro. E você tem sido seu próprio carcereiro, trancando-se em uma cela cuja chave está no bolso dela. A pior prisão não tem grades de ferro. Tem grades de esperança mal depositada. Deixe de ser o herói de uma história que ninguém pediu. A sua cruz não é para carregar sozinho, e o Calvário não é um lugar para construir um lar. Escolha o peso da sua própria coragem. A coragem de olhar para o espelho e admitir: eu mereço mais do que migalhas. Eu mereço alguém que reme ao meu lado, não alguém que fique na margem me assistindo me afogar. Ou então continue remando sozinho, no oceano gelado da indiferença dela. Continue pagando o terapeuta para ouvir você falar sozinho. Continue dormindo ao lado de uma estranha que te olha como se você fosse um móvel. Continue definindo. A escolha, como sempre foi, é sua. Mas agora você não pode dizer que não sabia. Agora você não pode dizer que ninguém te contou. Agora você não pode se esconder atrás da desculpa da ignorância. A verdade está aqui, nua, fria e cortante como uma lâmina. O que você vai fazer com ela? Vai usá-la para cortar as correntes? Ou vai continuar se enrolando nelas, porque o frio do metal já virou costume?